Quarto bimestre, segunda aula. Energia interna de um gás perfeito. Simplificadamente, podemos pensar que, para um gás composto de moléculas com um único átomo, a variação de temperatura acarreta na variação da velocidade e da energia cinética das partículas constituintes do gás, chamada energia cinética de translação. Nesse caso, não há energia cinética de rotação e vibração, nem energia de interação entre os átomos, pois as partículas são formadas por um átomo apenas. Para os gases formados com moléculas de mais de um átomo, a variação de temperatura provoca, além da variação da energia cinética, nesse caso de translação, rotação e vibração, a variação da energia de interação dos átomos. Para conseguirmos quantificar como ocorrem essas transformações, definimos a grandeza energia interna de um sistema ou gás como a soma das energias cinéticas, translação, rotação e vibração, e da energia de interação entre os átomos. Essa energia de interação se origina das energias potenciais elétricas que ligam os átomos entre si. Vamos considerar apenas o caso mais simples, que é o gás perfeito monoatômico, em que a energia interna é diretamente proporcional à temperatura do gás e dada por U igual a 3/2 nRT. Para os gases reais, embora a expressão da energia interna seja muito complicada, ela mantém uma relação direta com a temperatura. Isto quer dizer que, se a temperatura de um gás aumenta, a energia interna também aumenta. De maneira contrária, se a temperatura diminui, a energia interna também diminui. E, por fim, se não houver variação de temperatura, a energia interna do gás também se mantém constante. Para sistemas não gasosos, há situações em que a energia interna de um sistema varia, mas a temperatura permanece constante durante todo o processo, como nas mudanças de estado físico. Vale lembrar que nesses processos, uma substância sob pressão constante recebe ou perde calor, sem que sua temperatura varie. Exercício resolvido. Exercício de número 3. Considere a constante universal dos gases ideais R igual a 8,3 Joule por mol vezes K, Kelvin. E avalie o comportamento de 4 mols de um gás ideal para os seguintes casos. Item A. Qual a energia interna dessa quantidade de gás caso seja mantido a 60 graus Celsius? Vamos resolver o item A? Como a temperatura se mantém constante, o U é igual a 3/2 nRT. O U é a energia interna dessa quantidade de gás. O U vai ser igual a 3/2, o N vale 4, que é o número de mols. O R é a constante, 8,3, e a temperatura é igual a 60 graus Celsius, mas eu somo com 273 e já converto para Kelvin. Então, a energia interna é igual a 1,66 vezes 10 elevado à quarta Joule. Item B. Qual a variação da energia interna dessa quantidade de gás caso a temperatura aumente até 120 graus Celsius?
Vamos resolver o item B. Nesse caso, o gás é submetido a uma variação de temperatura ΔV. Nessa situação, a variação da energia interna ΔU é obtida por ΔU é igual a 3/2 nR ΔT, que é a variação de temperatura. ΔU é igual a 3/2 vezes 4 vezes 8,3 vezes a variação de temperatura. 393 menos 333. Essas temperaturas já foram convertidas em Kelvin. Fazendo essa multiplicação, a variação de energia interna ΔU é igual a 3 vezes 10 ao quadrado joules. O que ocorre com a energia interna dessa quantidade de gás caso a temperatura diminua? Vamos resolver o item C. Caso o gás seja submetido à diminuição de temperatura, a energia interna também diminui.